Evidentemente, toda esta introdução um pouco biográfica, se quiserem, e provavelmente a maior parte das pessoas, muitas das pessoas que aqui estão, se calhar até já conhecem estas histórias todas que eu estou a contar e, portanto, corro o risco de ser redundante ou de estar enfim, a ser elementar em contar isto, mas também tenho partido do princípio de que nem toda a gente que aqui está conhece exatamente a história do Warburg, e eu acho que aqui seria essencial dar a conhecer precisamente esta dimensão biográfica, que eu, aliás, vou tentando entremear com questões que me parecem ser fundamentais para nós percebermos de onde é que nasce o pensamento dele e, sobretudo, a que tipo de constelação intelectual é que ele pertence. E, portanto, desculpar-me-ão aqueles que já conhecem estas coisas todas, que eu esteja a contá-las assim, desta maneira, como se estivesse a falar para um auditório de não iniciados. Mas eu não posso partir do princípio que toda a gente que aqui está são iniciados na matéria e que até se vão aborrecer por causa de eu estar a contar estas coisas mais ou menos, não direi elementares, mas enfim, que situam o Warburg não só no seu tempo, mas em relação àquilo que é todo um projeto de investigação bastante complexo. Só um pequeno apontamento: a biblioteca do Warburg geralmente é chamada muito carinhosamente, digamos assim, com três letras, que é KW, é a KW, Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg, portanto, Biblioteca Warburg para as Ciências da Cultura. Portanto, as pessoas conhecedoras do Warburg, quando se aparece nos livros KW, já sabem o que é, que se trata da biblioteca. Eu ia falar desse terceiro projeto que corresponde, digamos assim, a uma terceira dimensão da herança warburgiana, também ela difícil de transmitir e de gerir, que foi o Atlas Mnemosine. Portanto, quando ele veio, estava eu a dizer há pouco, quando ele regressou a Hamburgo, vindo de Kreuzlingen, teve a ideia, enfim, não sei se foi assim, teve a ideia, esta expressão teve a ideia parece estilo daquela personagem do Walt Disney, do Dr. Pardal, ou não sei o quê, que tem lá uma lâmpada e a lâmpada acende-se porque ele teve uma ideia. O Warburg não tinha ideias deste tipo, dessa maneira, tem intuições que depois ele vai formulando progressivamente e às quais vai dando uma dimensão cada vez mais densa, mais extensa, e nós descobrimos que desde o primeiro momento, por exemplo, desde a sua tese sobre Botticelli, que já existem lá em germe quase todas as ideias que ele vem a desenvolver posteriormente. Talvez esta não, talvez esta seja talvez a mais tardia. A ideia de fazer um atlas de imagens um atlas da cultura ocidental, através de imagens, não através de texto. Evidentemente, isto nasce de toda a sua concepção iconológica, daquilo que ele tinha descoberto, que as imagens, o saber que as imagens transmitiam, e, portanto, ele julga-se capaz de contar aquilo que seria a história da cultura ocidental, as suas permanências e as suas derivações, os seus percursos geográficos e transhistóricos,
através de um atlas de imagens, que evidentemente também tinha como lema fundamental a ideia de uma memória social que é transmitida segundo determinadas leis. E é essas leis e essas regras da transmissão da memória social que ele procura captar. Esse atlas tinha uma forma e uma metodologia que não é muito diferente do da biblioteca, só que em vez de livros trata-se de imagens. E então, por sugestão do Saxo, aliás, o que é que ele fazia? Tinha uns painéis, o que nós vemos aqui são painéis negros, porque são coisas de madeira forradas a pano negro, daqueles onde se projeta imagens. No caso dele, ele não projetava imagens, ele espetava com pins, como é que se chama aquelas coisas? Pioneses, né? Imagens que ele tinha e fotografias que ele ia arranjando. E que não eram apenas, eram fotografias de toda a espécie, de todos os tipos, de todas as proveniências. Né? De resto, quando ele dizia que era contra uma história de arte formalista e estetizante, isso significava, ele queria dizer com isso, provavelmente para perceber aquilo que era uma imagem artística, era necessário terem atenção também outro tipo de imagens que não eram as imagens artísticas. E, na altura, a publicidade já lhe fornecia muitas imagens que ele, digamos, que o seu método iconológico constituía como objeto de estudo. E, portanto, ele retirava imagens de revistas, dos jornais, também imagens artísticas, ou melhor, imagens de quadros da história da arte, ia colando em painéis e fazendo, digamos assim, constelações temáticas, se quisermos, mas não é pura e simplesmente temáticas, ou pelo menos os temas não são temas que nós possamos reduzir a conteúdos. A ideia aqui de temas não são exatamente conteúdos, depois nós vamos ver mais tarde porque é que se trata de imagens que são aproximadas umas com as outras, não apenas do ponto de vista do conteúdo. Há outro critério aqui muito mais importante. E ele ia também, à imagem do que fazia com os livros da biblioteca, ele ia alterando, primeiro ia enriquecendo o seu arquivo de imagens. Os painéis são cerca de 70 e tal, no conjunto são mais de 1000 imagens, e ele ia alterando a ordem dessas imagens. Quando elas estavam num painel, depois mudava-as para outro painel, consoante também a sua investigação, porque evidentemente ele estava a fazer, tudo isto constitui um projeto de investigação, e a sua investigação é que lhe ditava a ordem e o tipo de constelação que ele formava com essas imagens. Ele morreu em 1929 sem ter acabado o Atlas. Aliás, o Atlas não era acabável, porque o problema é esse, não era acabável. Era um trabalho infinito. Era uma tarefa infinita. Tarefa Infinita é o nome de uma exposição que está neste momento na Gulbenkian sobre o livro, muito interessante, aliás. E tarefa infinita é uma expressão que Husserl utiliza, suponho que umas 18 ou 20 vezes, naquela célebre conferência que ele dá em 1935 em Viena sobre as ciências europeias, e aí é que fala da tarefa infinita, que é, no fundo, a tarefa do conhecimento e da razão. Aqui, o Atlas é uma tarefa infinita que se baseia numa metodologia que é da colagem e da justaposição, que evidentemente está segue a par daquilo que é as grandes obras artísticas das vanguardas do princípio do século. Também aí é no momento em que surge a colagem
como um grande método artístico. E, portanto, muitas vezes o Atlas do Warburg é associado precisamente a essa dimensão das vanguardas históricas do princípio do século XX, muito embora a relação do Warburg com as vanguardas seja uma relação não só ambígua, mas que dá origem a algumas interrogações. Como é que um homem moderno como ele era parece não ter tido grande preocupação com a arte do seu tempo? O estudo mais, digamos, o estudo sobre arte, sobre o artista mais recente que ele tem, é um estudo sobre o Déjeuner sur l'herbe do Manet. Portanto, para além do Manet e, portanto, para além do impressionismo, ele não faz referência, digamos, àquilo que era o florescimento vanguardístico das vanguardas históricas do seu tempo, e isto leva à interrogação se de facto ele era um vanguardista, era um reacionário, digamos assim. Reacionário talvez seja uma palavra demasiado pesada, que tem também outras conotações. Mas, digamos, há uma discussão em torno destas questões. O Atlas, evidente, ficou inacabado porque ele morreu em 1929, estava a trabalhar nele havia 3 ou 4 anos, apresentou na Biblioteca Artesiana em Roma, uns meses antes de morrer. Foi a Roma e apresentou, aliás, há aqui uma fotografia, isto é ele com os índios Pueblo. Não, esta coisa que ele põe na cabeça não é por acaso, porque ele vai estudar precisamente uma série de figuras marcadas pelo mesmo tipo de gestualidade expressiva, mas figuras sobretudo femininas, e isto nasce da sua preocupação por aquilo que ele chama a ninfa, que têm sempre qualquer coisa na cabeça que lhes imprime movimento. E vocês provavelmente conhecem isto. Aliás, basta pensar naquilo que é o poema, a célebre canção do Camões, a Leonora, que vai descalça, formosa e não segura, leva na cabeça o pote. A descrição, aliás, isto é curiosíssimo, confirma um pouco as teses do Warburg, porque a Leonora pode ser estudada exatamente em função, a partir daquilo que é o estudo iconológico mais continuado e até obsessivo do Warburg, que é o da ninfa, a figura que ele descobre que é a ninfa. A ninfa é precisamente essa figura como a Leonor. Exatamente, tem os mesmos traços. Evidentemente aqui ele não estudou literatura, ele estava preocupado com as imagens. Mas há uma pessoa do círculo do Warburg, que era um estudioso de literatura, aliás uma grande figura do século XX, dos romanistas alemães. A certa altura, como sabem, a Alemanha teve alguns dos maiores romanistas do século XX, curiosamente, e um deles foi o Robert Curtius. Não sei se já ouviram falar, que escreveu esse célebre livro chamado Literatura Europeia e Idade Média Latina. E esse livro é dedicado ao Warburg. Porquê? Porque o Curtius foi, no campo da literatura, a única pessoa que tentou introduzir o método warburgiano, o método iconológico warburgiano, só que para a literatura. E, em vez daquele conceito do qual nós vamos falar e que é um conceito fundamental no Warburg, que é o pathos forma, a fórmula de pathos, o Curtius vai traduzir isso em termos literários com um conceito que é o dos topoi, estudar os topoi, os topos. O topoi em grego é o plural de topos, não é? E portanto, todo o estudo do Curtius, que no fundo é já de literatura comparada, é o estudo dos grandes tópicos literários, desde a Idade Média até à modernidade. E, portanto, no fundo, o que ele tenta fazer com a literatura é também estudar de que modo é que há determinado tipo de tópicos que
historicamente se repetem, desde a Idade Média até a contemporaneidade. E aqui nós podemos encontrar este topos, que no caso do Warburg se traduz num outro conceito, que é o de pathos formal, ou seja, da forma de pathos, que é a da figura da ninfa, que ele depois também descobre ninfas lá no Novo México, que levam sempre um pote na cabeça ou qualquer coisa na cabeça que serve para lhes introduzir, para lhes repercutir, inocular movimento. E ele aqui faz uma espécie de paródia disso. Isto é uma fotografia que ele tirou também, curiosamente, e que aparece no final da sua conferência, do livro da sua conferência sobre o ritual da serpente. Ele fotografa em Washington, na rua, o tio Sam, e vai tirar conclusões que eu depois vos vou ler a partir desta fotografia, que são fabulosas. Sobretudo aquilo, acho que a fotografia falta qualquer coisa aqui por cima, não sei, mas ele fala nestes fios elétricos que estão por cima da cabeça do tio Sam, mas isso fica para depois. Esta foto eu tirei, é uma foto dele em que ele está numa posição de melancólico. Se nós compararmos com esta fotografia do Walter Benjamin, verificamos que é exatamente o mesmo tipo de pose, a pose do melancólico. O Benjamin definia-se a si próprio como melancólico, como sabem. Ele escreveu, tem um capítulo sobre a melancolia do Dürer, na sua tese sobre o drama barroco alemão, o Trauerspiel. Bom, e porquê é que eu pus estas duas fotografias? Bem, em primeiro lugar, para introduzir já aqui uma linha de continuidade de que nós vamos falar, entre o Warburg e o Walter Benjamin. São duas grandes figuras do século XX alemão, enfim, do século XX europeu, que pertencem a uma mesma constelação, que nunca se conheceram, mas que se cruzaram ligeiramente. Eu já vou falar desse cruzamento. Regressemos àquilo de que eu estava a falar, que é o Atlas. Desculpem lá, se eu me perco. O Atlas. Portanto, são estes painéis que ele concebeu imaginando a possibilidade de fazer uma história da cultura ocidental só através de imagens que dispensasse o texto. Aliás, que dispensasse o texto é uma afirmação demasiado absoluta que começa a ser refutada. Quem diga que, apesar de tudo, ele pretendia também escrever algum texto para isto. Mas havia uma espécie de lema do Warburg, que é das Wort zum Bild, ou seja, da palavra à imagem. E que eram, digamos, as duas grandes dimensões. Portanto, a passagem da palavra à imagem, ou da imagem, também da imagem à palavra, porque há aqui uma espécie de reversibilidade, que correspondia, de certa maneira, a dois polos, a palavra e a imagem, correspondiam aos dois grandes polos que ele tinha detectado na cultura ocidental, que era, por um lado, o polo racional e matemático e, por outro lado, o polo mágico-religioso. E aquilo que ele descobre, como eu já disse, lá nos índios do Novo México, é um povo que se situava exatamente no intervalo entre estes dois polos. E, portanto, para perceber o que é que ele queria dizer com a ideia destes dois polos, nós geralmente temos uma concepção da história para que a palavra, pelo menos a concepção moderna, pós-iluminista e pós-iluminista, a palavra secularização é uma palavra importante,
conceito de secularização, a ideia de que há uma racionalidade que é cumulativa, que é determinante do progresso e que torna irreversível aquilo que é pré-racional. E, portanto, há uma espécie de conquista da racionalidade que vai deixando para trás os territórios do irracional. E isto corresponderia à ideia progressista, ou à ideia de progresso muito própria do século XIX, que tem evidentemente sua origem no Iluminismo. Essa ideia de história ele vai refutá-la tentando procurar, ou mostrando como a racionalidade ocidental, a racionalidade da nossa cultura, está sempre a ser confrontada com o polo mágico-religioso que nunca se apaga, nem nunca se elimina, apesar da civilização, do progresso e das conquistas técnicas e, portanto, das conquistas da racionalidade. Portanto, em todos os momentos, haveria sempre, está sempre em ação, o trabalho próprio de cada um desses dois polos, de tal modo que as conquistas da racionalidade, do ponto de vista do Warburg, nunca são definitivas. E, portanto, nós não podemos dizer que, na modernidade, a racionalidade constitui um ponto mais forte do que o pensamento mágico-religioso. Não. A racionalidade moderna continua a ser sempre assediada por esse polo mágico-religioso. E isso ele vai tentar descobrir isso precisamente através das imagens. De tal modo que ele, quando se define a si próprio, define-se como um psicohistoriador. E um psicohistoriador, diz ele, eu tinha aqui a citação, não sei se eu consigo encontrar. Vejo mais vezes. Isto no diário há um dos volumes que saiu da obra completa dele, depois de 1998, este deve ter saído em dia 2001, é um diário da biblioteca, um volume imenso, que é escrito com ele e a Gertrude Bing. Chama-se... É mesmo um diário da biblioteca Warburg, e que é composto por reflexões sobre o seu próprio trabalho. E a certa altura ele define-se assim, desta maneira, a 3 de abril de 1929. Portanto, ele morre em setembro, reparem, isto é poucos meses. Vejo-me às vezes como se fosse um psicohistoriador que experimenta diagnosticar a esquizofrenia da civilização ocidental num reflexo autobiográfico. A ninfa estática, maníaca, de um lado, e do outro, o triste deus fluvial, depressivo. Aqui estática, a ninfa estática, não é a estática com S, é a estática com X, de êxtase. Isto é curioso, porque, portanto, ele diz que se vê a si próprio como um psicohistoriador que experimentou diagnosticar a esquizofrenia da civilização ocidental num reflexo autobiográfico. Portanto, a partir da sua própria esquizofrenia, ele vai projetá-la na própria cultura ocidental. E essa esquizofrenia, portanto, corresponde a uma cisão. A ideia de esquizofrenia é de cisão, de esquizo, é a cisão entre o polo racional e matemático e o polo mágico, do pensamento mágico-religioso, que, do nosso ponto de vista, é o pensamento próprio daquilo que se chama os povos primitivos, não é? Para ele não havia essa ideia de povos primitivos, por isso é que ele chega lá aos índios do Novo México e diz todos primos, todos iguais, todos primos, qualquer coisa do género, que ele diz. Tem essa intuição. E depois fala na ninfa estática. A ninfa é a grande figura tutelar que ele vai estudar, vamos dedicar uma sessão a isso, e do outro, triste deus fluvial, depressivo, ou seja,
que é o Deus melancólico. Mas o melancólico é precisamente, e ele vai estudar a melancolia do Dürer, como sabem, o melancólico é a figura do pensador. Aliás, mais uma vez aqui, no melancólico ele descobre uma dualidade. Porque o melancólico é simultaneamente aquele que é possuído pelas forças mais poderosas, enfim, depressivas, que corresponde ao lado mais negro da história, se quisermos. Mas, por outro lado, é, ao mesmo tempo, uma espécie de símbolo daquilo que seria o pensamento, a pensosidade. Pensosidade é a maneira... desculpa, esta palavra não existe em português. Eu estou a raciocinar a um texto muito interessante do Blumenberg, de quem nós estávamos há bocado a falar, que na tradução italiana se chama pensosità. Pensosità, eu agora não estou a lembrar da palavra alemã que isto traduz, mas corresponde ao grego sofrosina. A palavra grega sofrosina. Mas ali, não está a ver, desculpe lá, você que é alemão, de língua alemã. Pode ser Nachdenklichkeit? Não. Besonnenheit. Esta é a palavra alemã. Que no fundo é a tradução do grego sofrosina. E a pose do melancólico é a pose, portanto, do pensador. E, portanto, aqui é curioso. Esta fotografia do Benjamin é uma fotografia tirada pela Gisele Freud na Biblioteca Nacional. Ele está aqui na Biblioteca Nacional. Foi tirado. Bom, em relação ao Atlas, como devem imaginar, o Atlas, enfim, quando ele morreu, a única coisa que restou foi foram os painéis, cerca de 70 e tal, com as fotografias que estavam lá fixadas, as imagens, e que ficaram ali paradas, não tinham mais quem as elaborasse e as colocasse nas devidas posições ou que acrescentasse àquele Atlas mais informação. De maneira que eis outro projeto grandioso, que é um projeto inacabado. E, portanto, o Warburg é o autor de uma obra que, por definição, é inacabada, não só é inacabada, como é inacabável, sobretudo no que diz respeito tanto à biblioteca como ao Atlas. E aqui há há toda uma reflexão que se pode fazer sobre aquilo que foram as grandes obras marcantes do século XX, que foram todas elas obras inacabadas. Pensemos, enfim, aqui eu estou a pensar em duas obras que costumam ser aproximadas. Por um lado, o Atlas do Warburg e o Livro das Passagens do Walter Benjamin. São duas obras que são geralmente colocadas a par e que, sem se conhecerem uma à outra, relevam não só da mesma atmosfera, como do mesmo fermento intelectual, digamos assim, do mesmo tipo de saber. E de um projeto que, em certos aspectos, era comum. Mas, por outro lado, mesmo as grandes obras literárias, modernistas por excelência, foram obras inacabadas. O próprio Ulisses do Joyce é inacabado. E O Homem Sem Qualidades é uma obra inacabada. Há aqui todo um paradigma do inacabamento e do fragmento a que pertence o Warburg, que o coloca a par dos grandes artistas do século XX e dos grandes escritores do século XX. Qual foi o destino do Atlas? Bom, a apresentação que ele faz na Biblioteca Artesiana em Roma tem um prefácio que é muito
um prefácio não, uma apresentação que hoje serve de prefácio, que é muito interessante, nós vamos aqui comentar, onde ele começa por dizer que aquilo que define a cultura é a separação entre o homem e o mundo, a distância. Essa ideia de distância é um conceito fundamental em Warburg. Aliás, ele vai utilizar uma expressão a certa altura que é a iconologia do intervalo. Ou então a ideia de Zwischenraum, o espaço intermédio. São conceitos importantes nele. Este Atlas foi exibido, os painéis tiveram uma primeira exibição, julgo que nos anos 80 ainda, em Florença. Porquê em Florença? Bom, o Warburg dizia-se florentino de alma. Florentino de alma porque ele estudou História da Arte em Florença, fez lá a sua investigação sobre o Botticelli, foi lá que ele, a maior parte dos seus escritos de História da Arte são sobre o Renascimento italiano, falava e escrevia italiano como qualquer italiano, casou-se com uma italiana, deixou parte da família em Itália, e hoje o detentor dos direitos do Atlas é precisamente um bisneto, ou trisneto, não sei já, bisneto, que é italiano, um senhor, aliás, que é cineasta, chamado Italo Spinelli. E, portanto, a exposição foi feita, a primeira vez que foi exposto ao público foi em Florença, e eu vi esta exposição há uns anos atrás, depois, precisamente em Viena, no museu, como é que se chama? Albertina. A Albertina fez uma exposição deste museu, uma exposição do Atlas. Não é nada de especial, no fundo são cópias, são fotografias dos painéis, que depois essas fotografias, em tamanhos enormes, para 2 metros sobre 2 metros, são expostos. O que é interessante ali é o percurso que nós somos obrigados a fazer, mas isso também podemos fazer folheando, podemos fazer, isto é, tanto na exposição como no livro. Há um problema que se coloca em relação a este Atlas, é que ele não é reprodutível em livro. Não é? Porquê? Porque o livro não é o meio apropriado, mais uma vez, para dar conta do que era o Atlas, porque o Atlas implica no caso que ele fazia, uma espacialização da história. No fundo, o que ele queria fazer era uma espacialização da história. Dar a ver a história de uma maneira espacializada. Não pelo médium do tempo, mas através do médium do espaço. O livro torna isto impossível porque não fornece a simultaneidade que a espacialização promove. E, portanto, o Warburg pensava, obviamente, num Atlas que desse a ver ao mesmo tempo, portanto, no espaço, aquilo que era a progressão histórica no tempo. O movimento, o percurso histórico no tempo. E, portanto, quando hoje isto é reproduzido em livro ou quando é visto numa exposição, evidentemente é apenas uma aproximação daquilo que seria o Atlas, mas também, de qualquer das maneiras, ele não ficou completo. Em certos casos nem sequer se sabe muito bem qual era o projeto final dele, ou se ele já tinha concebido isto como para modo finalizado. Por exemplo, uma das questões, como eu já disse, que se coloca é que tipo de texto é que acompanharia este Atlas, se tinha texto ou se, por isso simplesmente, ele queria levar às últimas consequências essa ideia inicial de que dispensava toda a legendagem. Bom, e portanto aqui também no caso do Atlas temos mais das obras do Warburg que de facto não puderam encontrar uma recepção na posteridade que fizessem justiça
àquilo que era o projeto, a dimensão mesmo quase pioneira e visionária deste Atlas, que se chamava também Mnemosine, porque evidentemente aqui o que ele queria estudar era a questão da memória social. Há aqui sempre uma duplicidade, uma dupla dimensão, que é por um lado a história e por outro lado a memória. Bom, há bocado estávamos aqui a falar no intervalo que esta diferença, esta dicotomia memória-história vem a tornar-se uma dicotomia importantíssima, sobretudo depois da nova história, mas também nos últimos anos, sobretudo a partir daquele projeto daquele historiador francês chamado Pierre Nora, que escreveu, enfim, que fez aquele grande projeto que era Les Lieux de la Mémoire, e, sei lá, ao Duby, que, não é, que escreveu Mémoire e Histoire, da Duby, não é? Eu acho que é Duby. E, portanto, a memória, nos últimos anos, entrou como categoria histórico-filosófica no história, de uma maneira que, de facto, o Warburg já tinha introduzido. No fundo, toda a concepção da história warburgiana é a concepção da história como memória. A concepção da história como Mnemosine. Mnemosine, como sabem, era a deusa da memória, uma das 9 musas, aquela que era também a musa para a poesia e era a deusa da memória. Aqui, voltando novamente a estas duas fotos, enfim, eu introduzi aqui a foto do Benjamin em pose de melancólico para aproximá-la do Warburg, e porque me parece interessante dar conta, digamos, da relação, mesmo em termos biográficos, entre os dois. Evidentemente, hoje para nós parece mais ou menos evidente que os dois pertencem a uma mesma constelação de autores, da mesma constelação intelectual, não só porque são os dois alemães, têm algumas coisas em comum, os dois são de origem judaica, os dois são absolutamente laicos, isto é, no caso do Benjamin, a certa altura, de facto, ele vai introduzir uma forte dimensão teológica na sua obra, mas de resto, como sabe, é uma dimensão teológica que ele tenta cruzar, teológica ou messiânica, que ele vai buscar precisamente ao marxismo, e, portanto, há ali uma conjugação de dois campos que nos parecem, de resto, um pouco contraditórios. O Warburg também era judeu, nunca se preocupou muito com o judaísmo em termos religiosos, e contradição das contradições, ou até mesmo blasfémia das blasfémias, torna-se o grande iconólogo, funda uma ciência que é a iconologia, quando, de facto, todo o judaísmo é iconófono, não é? E, portanto, isto não é todo indiferente. A certa altura ele tem algumas, sendo muito embora laico, mas a certa altura alguns dos seus contemporâneos, e no ambiente em que ele vivia, fazem-lhe esse tipo de observação, ou esse tipo, em alguns momentos, há uma resistência por parte de alguns dos intelectuais judeus, precisamente porque, digamos, a iconofobia judaica parecia ter sido atraiçoada pela iconologia warburgiana, sendo ele judeu. Portanto, há aqui, por um lado, uma espécie de contradição, mas, quer dizer, que não chega a ser contradição. A verdade é que ele estava-se borrifando, sempre teve, para o judaísmo, e muito mais em termos
quer dizer, sobretudo em termos religiosos. Glorifano não estava porque ele, quando se definiu disso, disse-se judeu de sangue. A certa altura, as únicas duas referências, não há nenhuma referência em nenhum momento do Warburg ao Benjamin. Não o conheceu, nem se sabe muito bem se teve conhecimento. Sim, provavelmente teve, é difícil que não tivesse, mas não há nenhuma referência. Pelo contrário, o Benjamin refere-se duas vezes ao Warburg, uma delas num ensaio sobre o Bachofen, que foi um grande colecionador, um grande erudito do século XIX, e ele diz, se eu encontrar bolas. Exatamente. Ele aí fala assim de passagem para pôr o Warburg a par do Bachofen, e diz um tipo de erudito senhorial, ele define o Warburg, um tipo de erudito senhorial esplendidamente inaugurado por Leibniz. E depois existe no capítulo do livro sobre o Trauerspiel barroco, portanto o drama trágico, o drama barroco alemão, o capítulo precisamente sobre a melancolia, há muitas referências, não só ao Warburg, mas a todo o círculo do Warburg. E a certa altura, isso são as referências em livros, mas a certa altura o Benjamin, como sabem, enfim, viveu sempre em bolandas, a tentar escapar à má sorte e a tentar arranjar dinheiro para conseguir não só sobreviver, mas comprar livros e prosseguir a sua tarefa de crítico, de ensaísta, de filósofo, como queiram. E a certa altura um dos meios de sobrevivência foi a revista do Adorno e do Horkheimer, a revista da Escola de Frankfurt, mas ele tendo tido notícias do Instituto Warburg em Hamburgo e tendo percebido que aquilo era um sítio generoso onde ele poderia de alguma maneira sobreviver, estudar, prosseguir o seu trabalho e eventualmente arranjar uma bolsa, dinheiro vindo dali, tentou aproximar-se. E tentou aproximar-se de que maneira? Enviando o seu livro, precisamente sobre o Trauerspiel, ao Panofsky, através do Hofmannsthal. O Hofmannsthal é um grande escritor austríaco, como vocês sabem, que tinha uma relação mais ou menos próxima com o Panofsky, e, digamos assim, o Benjamin mete uma cunha ao Hofmannsthal para que o Panofsky tenha em atenção, leia o seu livro e, eventualmente, o mobilize e o atraia para o círculo Warburg. Parece que o Panofsky nunca lhe escreveu, nunca deu notícias que tinha lido o livro, e há uma célebre carta do Benjamin ao Scholem a dizer o pior possível do Panofsky, em termos mesmo muito duros, e a classificá-lo como um indivíduo sem escrúpulos, e que ele nunca tinha pensado que fosse de uma falta de respeito tão grande, coisa assim do género, mesmo duro. Como nós não sabemos a resposta e no fundo só conhecemos a história na versão do Benjamin, é preciso ter alguma atenção, até porque sabemos da correspondência do Benjamin que ele era muito suscetível, até pelas dificuldades em que vivia, mas ele era muito suscetível, e digamos, esse tipo de aproximações, se não tinham resposta, ele reagia sempre
de uma maneira um pouco paranoica, digamos assim. Alguém que se sentia rejeitado ou que se sentia posto em causa. E, portanto, também não podemos julgar o gesto do Panofsky, e até não conhecemos nenhuma resposta do outro lado, e julgar de maneira apressada aquilo que terá sido, digamos assim, um desencontro. Teria sido interessante para a história que o Benjamin se tivesse aproximado do Warburg, mas de facto tal não aconteceu. Houve este desentendimento de base que nunca foi sanado e que não teve resposta. E pronto, eu julgo que do ponto de vista biográfico e aquilo que são as grandes linhas do percurso do Warburg, eu acho disso essencial, né? E sobretudo esta ideia de que, digamos, a sua grande herança intelectual é o próprio exemplo de estudioso à margem de qualquer instituição e sobretudo da instituição universitária, e que, no entanto, cria não só uma biblioteca como um instituto de investigação e mobiliza o dinheiro da família para um projeto deste tipo. A certa altura, de facto, ele dá alguns seminários na Universidade de Hamburgo. Um dos mais famosos, por exemplo, foi um seminário sobre Burckhardt e Nietzsche, já no final pouco antes, suponho que em 1926 ou 27, ele dá esse seminário, do qual existe um texto que não é muito grande, que é, digamos assim, o projeto do seu seminário. Não se sabe, evidentemente, muito bem em que é que consistiu o seminário, senão a partir dessas notas, desse texto. Como sabe, o Burckhardt tem uma correspondência com o Nietzsche, portanto são contemporâneos, não só contemporâneos, como próximos. Nietzsche considerou o Burckhardt o seu mestre, em certo momento. O Burckhardt é também ele um estudioso da antiguidade clássica e sobretudo romana, onde o Warburg descobre algumas das suas preocupações já. No entanto, aí é curioso que ele vai colocar o Burckhardt e o Nietzsche a par um do outro, no entanto, em oposição num aspecto. Ele designa-os os dois como os dois grandes sismógrafos da cultura contemporânea, e não é a primeira, nem a segunda e nem a terceira vez que ele utiliza esta metáfora do sismógrafo. Ele vai utilizá-la também para si próprio e para a sua biblioteca. Ele vai dizer que a sua biblioteca também é um sismógrafo, e a certa altura, fazendo um plano de um regresso aos índios do Novo México já nos anos 20, só não foi porque o seu médico o proibiu, ele escreve um texto onde vai falar também, onde vai utilizar novamente essa palavra sismógrafo, onde se vai definir a si mesmo como sismógrafo. É curioso porque parece ser uma palavra muito própria da época. Há um texto muito famoso do Hofmannsthal que se chama o Poeta e o Seu Tempo, onde ele define o poeta como um sismógrafo do seu tempo. Aquele que consegue detectar, digamos assim, consegue perceber os abalos, as ondas tectónicas que vêm das profundidades da Terra e que abalam a superfície. Não é? Simplesmente essa sismografia não é compreendida pela maior parte das pessoas, que nem se dão conta dos abalos que existem. O poeta seria aquele que tinha essa faculdade de apreender, digamos, esses movimentos quase imperceptíveis. Ora, o Warburg também se vai definir a si próprio como um sismógrafo, né? Alguém que detecta esses movimentos que vêm do fim dos tempos, que a maior parte dos mortais vivem voltados para, enfim, para as coisas meramente, para os efeitos de superfície, não dão por isso, e ele pretendia que conseguia detectar
esses movimentos. E então aí ele define nesse estudo, nesse seminário que ele deu a Hamburgo sobre o Nietzsche e o Burckhardt, ele diz, são ambos sismógrafos, grandes sismógrafos da cultura contemporânea. Mas enquanto que o Burckhardt, apreende os abalos tectónicos, mas colocado à distância, isto é, pondo-se em segurança para não ser atingido por eles, o Nietzsche coloca-se precisamente no centro, deixa-se penetrar pelos abalos e é, digamos assim, afetado de maneira mais profunda por eles. E, portanto, é alguém que salta precisamente para o lugar onde se dá as aberturas tectónicas. E, portanto, seria a imagem de Warburg, que teria do lado dessa racionalidade securizante, onde as pessoas estão seguras e nenhum mal lhes pode acontecer, e, portanto, através da razão e da inteligência, apercebem-se do que se está a passar, mas ganhando distância, enquanto que o Nietzsche, precisamente por se situar no centro desses abalos, teria um destino funesto, que foi o de ser afetado por eles e de acabar por enlouquecer. É mais ou menos esta, digamos assim, os traços gerais desse texto que depois eu hei de vos fornecer aqui, ou pelo menos vamos falar dele, desse seminário sobre o Burckhardt e o Nietzsche, porque são, de facto, duas figuras centrais no pensamento do Warburg. Outra figura fundamental, como eu vos disse no início, ou duas figuras, é o Freud. É o Freud. E há certos momentos em que ele parece estar a traduzir Freud, mas com a sua própria linguagem. E outras vezes também parece estar a querer traduzir o Nietzsche, mas com a sua própria linguagem. Sobretudo, o que ele a grande herança nietzschiana de que ele se vai apropriar é essa dicotomia que o Nietzsche tinha descoberto na origem da tragédia, da diferença entre o apolíneo e o dionisíaco. A diferença entre o apolíneo e o dionisíaco torna-se, no Warburg, dois polos de toda a civilização, de toda a cultura. Eu aqui digo umas vezes cultura, outras vezes civilização, porque sabem que, enfim, em alemão as duas palavras a gente nunca sabe muito bem como é que há de traduzi-las. Há essa eterna questão se deve ser civilização, isto é, se quando o Freud escreve o mal-estar na cultura, se deve ser o mal-estar na cultura ou o mal-estar na civilização, e a coisa é traduzida de uma maneira ou de outra, consoante as línguas. Mas estava eu a dizer que, para o Nietzsche, a distinção entre essa dicotomia entre apolíneo e o dionisíaco corresponde a uma dicotomia transhistórica, que se verificaria, que ele descobre na Antiga Grécia, não é? Na cultura grega, e que seria transponível também para a cultura moderna. Evidentemente, esta descoberta do dionisíaco, do Nietzsche, é uma descoberta fundamental, porque revoluciona a imagem canónica que se tinha da Grécia. Não é? Ora, o Warburg vai prolongar esta polaridade dionisíaco-apolíneo, tornando-a altamente produtiva e, sobretudo, projetando-a numa outra concepção da história da arte, que no seu tempo, e sobretudo da história da antiguidade clássica, da arte da antiguidade clássica, que no século XIX, no seu tempo, ainda era marcada, a visão canónica, ainda era aquela que tinha sido herdada do Winckelmann.
O Winckelmann, que tinha dado, digamos assim, a sua versão canónica da arte grega. A arte grega como a arte da harmonia por excelência, da quietude, da harmonia, da beleza. Como é que é? Há uma palavra, há uma expressão do Winckelmann, que aliás o Warburg, mas que eu agora não lembro, a serena grandiosidade e a harmonia não sei quantos, mas que implicava uma espécie de fixidez. A ideia a ideia apolínea do Winckelmann era uma ideia de uma arte da arte grega completamente apolínea e ao mesmo tempo fixa, onde não havia movimento, digamos assim. Essa harmonia era a ausência de movimento. Ora, o Warburg vai acentuar precisamente não só a dimensão do movimento, mas a outra dimensão, que é a dimensão do dionisíaco. Aquilo não vai chamar dionisíaco, vai chamar demónico. Daimonis. Também aí ele apropria-se, digamos, da dicotomia do Nietzsche, utilizando um novo vocabulário. E, portanto, ele dá uma visão completamente diferente. E isso foi por aí que se deu a grande revolução, digamos assim, warburgiana, na visão do Renascimento, e que alterou completamente a visão do Renascimento, que é esse Renascimento marcado, por um lado, da irracionalidade, da sombra em vez da luz, do movimento em vez da quietude, de uma beleza convulsiva em vez da beleza serena e harmónica que o Winckelmann tinha concebido. E todos os estudos, não só do Warburg, como depois de toda a escola warburgiana, que incidem sobre o Renascimento, vão nesta direção. Mas mais do que isso, o que é que ele faz? Ele vai descobrir, nas grandes obras do Renascimento, a emergência de uma cultura pagã e oriental que estava completamente arredada daquilo que era a visão canónica do Renascimento, tal como o Winckelmann tinha difundido e digamos que os seus herdeiros tinham prolongado. Por exemplo, um dos seus estudos mais famosos são a dos célebres frescos do Palácio Schifanoia, em Ferrara, que ninguém tinha conseguido decifrar ainda aqueles frescos. Portanto, trata-se de um palácio onde sobreviveram alguns frescos que foram recuperados, mas o palácio em si é uma ruína. E ele vai decifrar aqueles frescos de uma maneira completamente revolucionária, tal como vai dar uma interpretação, por exemplo, das fotos dos Medici de uma maneira completamente diferente daquela que tinha sido dada até então. Ele vai descobrir, por exemplo, nesses frescos, que determinado tipo de figuras que lá aparecem não são nada mais, nada menos do que decanos da Índia, que outras figuras têm a ver com a astrologia. Ele vai descobrir que há uma importância fundamental da astrologia e de figuras astrológicas nessa arte renascentista, o que contradiz completamente essa dimensão eurocêntrica e antropocêntrica e, sobretudo, de uma racionalidade clássica, que era o filtro em função do qual toda a arte renascentista era analisada. E, a pouco, digamos, há uma espécie de... Bem, já o Burckhardt, de certa maneira, já contribui um pouco para alterar essa visão tão canónica do Renascimento. Sobretudo depois há o Wölfflin, também no final do século, para o qual é importantíssimo, por exemplo, o Barroco, e ele vai analisar o Barroco também aí em função de uma quantidade de figuras transhistóricas.
E, portanto, eu estou a falar destas figuras porque, digamos, há uma constelação de autores, não podemos dizer que o Warburg surge aí como uma figura completamente isolada. Não. Há uma preparação para que o Warburg apareça. Ele leu todos estes autores e, evidentemente, se não fosse o Burckhardt, se não fosse o Wölfli, se não fosse outras figuras mais, mesmo que venham de outras áreas disciplinares, como, por exemplo, um célebre indivíduo chamado Semon, que inventa um conceito chamado de engrama, ou se não fosse o Fischer, ou se não fosse outros cujo nome eu não estou agora a lembrar, o conceito de Kunstwollen, por exemplo. Se não fosse tudo isto, não existiria o Warburg. O Warburg vai traduzindo e vai dando uma outra dimensão mais elaborada a uma série de coisas que estavam a surgir ali na época. E, por exemplo, para o estudo do Wölfli sobre o Barroco, em que ele estuda o Barroco em função de uma série de figuras transhistóricas, a luz e a sombra, a linha e o círculo, a mancha, etc., etc., também introduz na história da arte uma série de conceitos que desconstroem, para utilizar uma palavra que na circunstância é anacrónica, essa visão progressista, historicista, que era a da história da arte própria do século XIX, não é? E, portanto, no caso, o Barroco, como sabem, provavelmente melhor do que eu, porque há aqui muitas pessoas de história da arte, coisa que eu não me posso arrogar propriamente, quer dizer, o Barroco era uma espécie de recalcado da história da arte canónica, né? Passava-se diretamente do Renascimento para o neoclassicismo, sem se saber muito bem o que fazer àquela coisa intermédia, um pouco esquisita, que era considerada completamente, muitas vezes, aberrante, quando, quer dizer, entendia-se que era o maneirismo, qualquer coisa que fosse maneirista, já era, em si, já tinha um caráter pejorativo, e o que era bom, então os autores, os clássicos por excelência, não podiam ser maneiristas, e muito menos barrocos. Veja-se, por exemplo, o que acontece com o nosso Camões, a visão, a interpretação também canónica do Camões até certa altura. Camões é o grande renascentista, o grande clássico, e o fazer do Camões maneirista, ninguém sabia muito bem, ou recalcava-se a sua dimensão maneirista, ou então, por simplesmente, reconduzia-se a sua dimensão maneirista ao Renascimento. E não se falava disso. Ora, no fundo, toda a arte barroca teve ali, nessa espécie de reserva mental, submetida a essa reserva mental, durante séculos, e foi precisamente nesta altura, com o Wölfli, com o Burckhardt e com outros, e depois também com o Warburg, sobretudo nos seus estudos sobre o Dürer, que retira o barroco desse lado recalcado a que ele tinha sido submetido. E isso contribui precisamente para dar do Renascimento uma outra dimensão completamente diferente, que não é a dimensão canónica, que era representada sobretudo pelo Winckelmann. E a certa altura há uma coisa importantíssima aqui para esta visão do Renascimento, que é o estudo que ele faz, no estudo que ele faz sobre o Dürer. A certa altura ele refere-se àquele grupo escultório do Laocoonte. Estão a ver o que é, não estão? Que tinha sido descoberto precisamente no final do século XV. Tinha sido descoberto aquilo. As cobras todas, aquelas figuras a serem invadidas pelas cobras entrançadas nas pernas, ou aquelas figuras com uma expressão terrível, de onde emana o medo, o lado terrífico e medonho, e aparecia ali como uma contradição, como é que o Renascimento, que era a serenidade por excelência, o que fazer daquele grupo escultório.
E aí há uma frase do Warburg, que é uma frase muito ilustrativa e exemplificativa, que é: se o Renascimento não tivesse descoberto o Laocoonte, teria certamente de o ter inventado. Isto é uma frase de facto muito curiosa. Se eles não o tivessem descoberto, tinham certamente de o ter inventado. O que dá a ideia do modo como ele integra o Laocoonte, que parecia o mais afastado possível da serenidade da arte renascentista, como ele a integra precisamente no seio do Renascimento, quase como emblema e como lugar que vem desarrumar todas as convicções e os conceitos a partir dos quais o Renascimento tinha sido interpretado.